talvez a escolha natural seja o Java, tá? Você vai construir um aplicativo comercial, seria o C#. Você vai construir um aplicativo de médio código, de grande código, pode ser usado o C#. Fala, tá, então como que eu vou saber quanto que eu uso um, quanto que eu uso? É afinidade com a linguagem. Algumas pessoas preferem Java, outras preferem C#, e aí de acordo com a escolha, com a preferência, a gente pode fazer. O Java, por esse motivo, né, o Java e o C#, eles são as linguagens mais usadas dentro do mercado. Eu particularmente gosto mais do C#, porque a produtividade do C# é bem maior que a do Java, né? Você consegue fazer mais coisas em menos tempo, correto? E você consegue fazer software de médio, grande porte com o C# da mesma forma que você consegue com o Java. É lógico que você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas procure aí na internet qual a melhor linguagem, Java ou C#. O que vocês vão encontrar é exatamente isso que eu falei. Tá? Alguns preferem porque já estão acostumados com a linguagem em C, outros preferem porque acham o Java multiplataforma. Lembra multiplataforma? O que é isso? Eu posso pegar um programa feito para Windows e levar para Linux? Pode, mas não é bem assim. Né? Eu não posso só copiar o código fonte, rodar lá no Linux e funciona. Não é bem assim. Tá? Tem umas alterações que têm que ser feitas, tem algumas coisinhas aí. Mas enfim, existem as correntes que preferem Java, outros que preferem C#, e aí a gente pode fazer a escolha nossa com bastante tranquilidade, porque todas as duas têm muita oportunidade no mercado, tem boa aceitação e tudo mais. Tá? Procurem lá no site da Capo, currículo.com, procurem lá Java.net, C#, vocês vão ver que as oportunidades em um site está maior em Java, outro site está maior em C#, está bem assim. Tá? Bom, vamos lá. Olha, tem um material aqui, um material bem resumido, de 11 páginas, tá, que eu vou disponibilizar para vocês, que é só conceitual. O que eu vou fazer aqui é passar o resumo do resumo para vocês, só para a gente poder comentar a respeito disso, para que vocês tenham um material, uma fonte de referência mais direta. Tá? Tá? Vocês já usam isso, sem saber se vocês já usam isso. O que é o conceito de abstração? Pense o seguinte, você chega em frente à TV e aperta o botão para aumentar o volume da TV. O que acontece? O controle remoto dispara um sinal para a TV recebe esse sinal, aciona determinado componente lá e aumenta ou diminui o volume da TV. Correto? É o ventilador aqui, esse aqui não tem. O ventilador que tem regulagem. Eu tenho. Aqui lá tem regulagem, né? Então, cada vez que eu giro ali, eu aumento ou vou diminuir a velocidade do ventilador. Quando a gente faz isso, a gente se preocupa com detalhes técnicos? Não, né? Eu não vou me preocupar, quando eu estou apertando o volume da TV, eu não vou me preocupar como que a TV está fazendo isso. Às vezes eu até penso, né? Mas como será que acontece isso lá dentro? Eu receber esse sinal do controle remoto e aí aumentar ou reduzir o volume que vai sair pelos alto-falantes. A gente pode até pensar isso, mas não é uma preocupação nossa, porque está pronto, está funcionando. Quem fez isso, ele teve uma preocupação de criar a abstração. A abstração, na realidade, ela é o quê? É eu esconder do usuário final ou usuário daquela classe o que não é importante e deixar só o que é relevante, o que é importante disponível. Então, por exemplo, em termos de programação, quando vocês faziam isso? Quando eu criava, por exemplo, uma rotina chamada média, e eu passava 2 valores e ela me devolvia a média calculada. O que acontece? Você se preocupou com isso? Claro que se preocupou. Olha, eu criei aqui 2 parâmetros, essa minha rotina vai receber 2 parâmetros, vai calcular e vai retornar a média aqui. Mas você se preocupou somente no momento da criação. Toda vez que você precisava de calcular a média depois, você não pensava nisso mais. Você simplesmente chamava a rotina média e sabia que ela ia calcular e te devolver a média. Concorda?
A gente não criou uma abstração com isso? Falaram, mas eu tive que me preocupar com isso. Tá bom, mas você se preocupou uma vez somente. Dali em diante, todas as vezes que você precisou de calcular a média, você chamava a rotina média, passava o valor e tinha a média de volta. Você não tinha que pensar, eu tenho que colocar o valor 1 mais o valor 2 entre parênteses e dividir por 2. Isso é abstração, tá? Então, em determinadas situações, quando a gente criava rotinas, criava funções que faziam algum procedimento, a gente estava criando um tipo de abstração. E esse é um dos conceitos que a gente considera a chave aqui na organização de objetos. Por isso que a gente está falando dele aqui. Qual que é a grande vantagem da abstração? Uma das grandes vantagens é o reaproveitamento de código. Pense só, você criou lá essa rotina chamada média, tá certo? Não pensa na média não, vamos pensar numa rotina um pouquinho maior, uma rotina que valida o CPF, por exemplo. Aí tem toda uma complexidade, você tem que calcular o CPF, verificar se o dígito é igual ao dígito que foi passado, enfim. Foi lá, entrou no site da Receita, pegou a regra de validação, criou a rotina e fez a validação. E aí você passa o CPF e recebe de retorno 0 ou 1. 1 quer dizer que o CPF é válido e 0 quer dizer que é inválido. Ok? Você criou essa rotina. Passa o CPF e recebe um retorno, se é válido ou não. Você fez isso pensando em validar o CPF do cliente. Beleza. Chega amanhã, você tem que fazer o cadastro de fornecedores. Você não tem que fazer a mesma validação? O que você vai pensar? Fala, opa, eu não vou criar de novo. Eu já tenho isso pronto lá. Eu vou só chamar a mesma rotina que está pronta. Por quê? Para validar o CPF do cliente do fornecedor, ou CNPJ, a rotina é a mesma. Concorda? Então você criou uma abstração que automaticamente começa a te permitir reuso de código. O que é importantíssimo, né? Porque às vezes você vai validar uma rotina dessa em um software 10, 15, 20 vezes. Imagine se você tivesse essa rotina duplicada 10, 15, 20 vezes. Chega amanhã, por algum motivo, alguma situação específica, a Receita resolve que vai mudar a regra de validação do CPF. Vamos dizer que aconteça isso. Se você não tivesse criado rotinas, o que você teria que fazer? Se você tem 10 vezes essa validação, você não teria que procurar os 10 códigos do seu programa e corrigir os 10? Se você tem isso em um lugar só, o que você faz? Corrige só naquele lugar. E todas as outras 10 vezes que estão chamando essa rotina já estão corrigidas, né? Chamando a mesma. Entenderam a ideia? Então, uma das ideias da abstração é também, além de ocultar a complexidade, facilitar, permitir o reuso de código. Uma outra coisa que é interessante é isso aqui também. Ó. A gente permite criação de bibliotecas. Olha, eu posso criar um conjunto de facilidades para poder manipular estoque, por exemplo. Eu criei lá a rotina que faz a saída do estoque, a rotina que faz a entrada. Eu criei a rotina que calcula o saldo atual do estoque. Fiz uma série de facilidades, sabe? Mas chega amanhã, o Rodrigo vai desenvolver um software. O que eu faço? Falou, Rodrigo, eu tenho uma biblioteca que vai facilitar a tua vida, que já está prontinha, tendo ela. Existem hoje centenas de bibliotecas para situações específicas. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de SPED. SPED, Sintegra, nota eletrônica. Existem rotinas que te permitem fazer com mais facilidade todos esses procedimentos. E aí você tem duas opções. Ou você vai lá e desenvolve, ou compra de alguém que já passou por isso, já desenvolveu, e está só te vendendo o produto pronto. Se for um fornecedor confiável, compensa. Se você tem a tranquilidade de saber que no futuro, quando você precisar de um suporte, ou quando surgir alguma mudança na legislação, essa mudança vai ser feita, tranquilo. Né? E a gente faz isso, não faz? Por exemplo, a gente pode mandar fabricar, vai lá, manda fabricar as pás dos ventiladores, estuda eletrônica, manda fazer o circuitinho que fica ali dentro,
consegue achar as peças e monta o ventilador de casa. Pode ser feito isso? Pode. Mas você pode também ir lá e comprar um ventilador de quem já está especialista nisso. O cara só faz isso, ele faz ventilador e vende. Então você pode ter todo o trabalho que ele já teve ou comprar o dele pronto. Ok? Isso mistura um pouquinho, gente, com o conceito. É lógico que o conceito é bem mais amplo, mas com o conceito de fábrica de software. O conceito de fábrica de software é mais ou menos parecido com isso. Como se eu tivesse uma linha de montagem mesmo. E aí cada parte dessa linha de montagem é responsável por fazer uma parte do software. No final ajuda tudo isso e está funcionando. É lógico que o conceito não é tão simples assim, né? Senão seria ótimo, mas a ideia básica é essa. Ok? Outra coisa que vocês já fizeram também, ó, são os tipos abstratos de dados. Então, nós não fizemos isso, fizeram. Vocês só não sabiam que tinha esse nome. Quando a gente usa struct, a gente está criando um tipo abstrato de dados. O que é um tipo abstrato de dados? É um tipo de dados que não é um daqueles que já vem com a linguagem. Então eu tenho lá int, eu tenho float, eu tenho char, eu tenho double, de repente eu tenho um tipo lá, registro, que é um tipo que você criou. E você pode criar variáveis com base naquele tipo, não pode? Então, esse tipo de dados que você desenvolveu, a gente chama de tipo abstrato de dados. Tá? Isso daí, gente, a gente só arranhou, porque na verdade, como a gente vai ver orientação de objetos, o conceito vai ser expandido, né? Mas ele tem um potencial enorme. Eu posso não somente criar rotinas, criar dados, mas criar rotinas dentro desse conjunto também. Tá? Então eu tenho lá, por exemplo, os dados, e eu tenho rotinas lá dentro também. É um conceito aí um pouquinho mais avançado que chega perto do conceito de classes, que a gente vai ver daqui a pouco. Entenderam essa ideia de abstração? Tá? Então agora quando alguém fala para vocês abstrai, você já pensa em se isolar a complexidade do problema e pensar só no que precisa. Okay? Olha, eu quero que você abstraia esse problema. Ou seja, se preocupa com o que vai ser feito, mas não preocupa em como agora. Tá certo? E é isso que a gente vai fazer na maioria dos casos. Ok? Por quê? Antes você pensava assim, vou resolver o problema da secretaria. Lá eles têm um problema que eu tenho que entrar. O aluno tem que fazer a matrícula até tal data. E aí tem que verificar o período anterior, se o aluno foi aprovado, se não foi. Se tem mais de 3 dependências, se está com tudo que está no financeiro, e aí se está na data correta. O que você pensa? O que você pensa? Eu vou fazer então, fazer 4, 5 itens, aí eu consigo resolver o meu problema. Correto? Você já pensa no quê? Na solução que você vai fazer. Como que eu vou implementar isso? Como que eu vou codificar isso? Aqui a gente vai pensar diferente. A gente vai começar a modelar os objetos. Então eu vou pensar, quais são os objetos que fazem parte, que compõem essa secretaria? Olha, eu tenho um aluno. Então, beleza, o aluno já vai ser um objeto. O que mais que você tem interagindo aí? Aí eu tenho o histórico. Lógico, gente, se fosse uma modelagem, os objetos seriam um pouquinho diferentes, tá? Eu estou só colocando assim para a gente poder entender o conceito. Aí eu teria o histórico do aluno. Eu acho que o histórico seria um conjunto aí de objetos, mas tudo bem. Aí eu teria também o curso. É isso? Teria também lá o financeiro. O financeiro também seria um conjunto de objetos aí. Beleza, eu comecei a visualizar quais são os objetos que vão interagir e permitir que a orientação a objetos funcione. Percebam que eu não vou pensar aqui nesse momento em programação. Eu vou pensar em como é o mundo real, como funciona no mundo real essa situação.
quais são os objetos presentes ali naquela situação. E eu vou trazer essa situação do mundo real para o computador, para a programação. Entenderam? A gente não vai ficar pensando mais qual método que eu tenho, qual variável que eu tenho que criar, qual rotina que eu tenho que fazer. Não, isso você vai pensar lá na frente. A primeira coisa que você vai pensar é o que eu tenho hoje para funcionar e vou trazer essa situação real, modelar essa situação real no computador. E aí eu começo a desenvolver meu software a partir disso. Ok? Então, se a gente for pensar num objeto, ele é composto aqui, ó, por duas partes: os comportamentos e os estados. O que são os estados? São os dados, por exemplo, o nome do aluno, o endereço do aluno, o telefone, o curso que ele está fazendo, se ele foi aprovado ou não. E o que são os comportamentos? São as operações feitas em cima dos dados. Por exemplo, o aluno está matriculado ou não está? Está matriculado. Eu posso ter um comportamento. Qual o comportamento? Trancar a matrícula. Ok? Destrancar a matrícula, matricular, aprovar aluno, reprovar. Então eu tenho ações, né, que eu posso executar em cima desses dados. Percebem como é que começa a mudar o conceito um pouco? Eu não vou ficar pensando em computação mais. Eu vou pensar na situação real. Quais são as ações que acontecem lá que são relevantes para o meu software? É lógico que acontece uma série de outras situações. Ela imprime o histórico, pega o histórico e vai olhando ali, fazendo na caneta. Isso é relevante para o software? Se for, a gente vai trazer. Se não for, a gente vai esquecer isso. E aí que começa a entrar a abstração nossa, né? Eu me preocupar só com o que é relevante. O que não é relevante, eu deixo de lado. Ok? A gente fazia isso de alguma forma? Fazia, não fazia? Nós não criávamos os dados, nós não criávamos as operações em cima desses dados. O que muda, então, não é o que a gente faz, é a forma que a gente faz. Por isso que eu falo que mudou o paradigma de programação, o conceito da programação que mudou. E não somente o que você vai fazer. A lógica de programação que vocês aprenderam, toda ela, sem exceção, ela vai ser usada. A gente vai ter for do mesmo jeito, vai ter if do mesmo jeito, vai ter while do mesmo jeito. O que muda é aonde eu vou colocar essa programação, a forma que eu vou distribuir essa programação e a forma que eu vou montar e modelar a minha solução. Ok? Se a gente fosse pensar aqui na sala de aula, por exemplo, quais seriam os objetos que a gente poderia modelar? Aluno seria um, não seria? Professor seria outro. Né? Sala de aula seria outro. O conteúdo, vamos deixar, o conteúdo seria outro. Pensando na sala de aula, luz acesa ou apagada seria outro? É uma situação, acontece no mundo real, acontece. Aí a pergunta que tem que fazer é o seguinte: isso vai ter interação com o meu software? Sim ou não? Se não tiver, a gente exclui isso do nosso mapeamento. Ok? Por exemplo, tem ventilador ou não tem? Isso é importante? É importante porque vai ter que constar isso no software, porque nos dias de verão a gente vai colocar os alunos na sala que tem ventilador. O número de ventiladores, ou se tem ou não ventilador, isso não é relevante para o software. Então a gente não vai se preocupar com isso. É uma característica, está presente no mundo real, mas não é relevante para o software. Ok? A gente tem que ter essa ideia também, né? Mas eu posso pensar, por exemplo, o aluno escrever no caderno é relevante? Para o software não, né? O software talvez fosse relevante. Ele está presente ou não está? Para o software seria relevante. O professor está presente ou não está? Agora, se o professor está dando uma boa aula ou não, se o aluno está prestando atenção ou não, isso é relevante? É, mas não para o software. O software não vai controlar isso. Entende?
A não ser que seja um software de controle de qualidade e tal, é outra história, né? Mas pensando num software que vai controlar presença, por exemplo, isso não seria relevante. Tranquilo, gente? Tá tudo tranquilo no começo, né? Bom, a gente pode entender então que o estado são esses dados que a gente vai armazenar. Se a gente for fazer uma analogia com a programação estruturada que a gente estava trabalhando, a gente pode entender os dados como sendo as variáveis que a gente trabalhava. E a gente pode entender os comportamentos como sendo as funções e procedimentos que nós fazemos. Então, tá, então não mudou nada. Mudou. Quer ver? Um exemplo. Para a gente entender. Olha, eu tenho aqui o objeto que se chama aluno, tá? Eu tenho aqui o nome, endereço, telefone, CEP, cidade, curso. Isso daqui a gente encaixaria nessa parte de cima, no estado do objeto, tá? Isso aqui preenchido seria o estado do objeto. E aí, essa parte de baixo, comportamento. Seria matricular, mudar de curso, aprovar, formar. Eu teria aqui as ações que podem ser executadas ainda nesse contexto, que é o que? O objeto aluno. Então a gente começa agora a separar em partes isso e se preocupar com cada uma das partes de forma separada. E não mais, lógico que a gente vai visualizar e vai trabalhar com todo, mas a gente começa a desmembrar e isso vai ficar mais fácil no nosso trabalho. Ok? Tranquilo? Então a gente tem métodos e tem as mensagens em cima desses métodos. Na realidade, o conceito é muito simples. Tá? Na hora que eu falar em termos de programação de que você fala, nossa, mas isso aí a gente já viu. Mas a ideia por trás disso é diferente do que a gente já fez de programação. Então o método, na realidade, é o quê? Eu tenho um conjunto de propriedades, um conjunto de variáveis lá no meu objeto, vamos colocar assim por enquanto. E aí, esses dados vão ser alterados. Para fazer a alteração nesses dados, eu vou fazer através de uma chamada aos métodos. Então, eu chamei um método, por exemplo, matricular aluno, ou chamei um método trancar matrícula, o que ele faz? Ele vai lá e altera uma informação que é aluno matriculado? Não, está trancado a matrícula. Eu chamei o método aprovar aluno, eu vou alterar uma informação que é o período que o aluno está. Eu chamei o método, depois aqui, mudar de curso, eu vou pegar a informação curso dele que está aqui e vou alterar o valor disso. Então, toda vez que eu chamo um método, na maioria dos casos, isso vai refletir em uma propriedade, tá? Em um estado do objeto. Então, o método é a descrição de como que o objeto executa suas operações. Como que a gente fazia isso aqui até agora? A gente fazia isso através de procedimentos e funções. Então, a gente pode entender, depois eu vou comentar isso de forma mais detalhada, mas, por enquanto, a gente pode entender o método como sendo uma rotina, um procedimento ou uma função. Certo? E esse procedimento ou função altera o valor de alguma variável nossa lá. Qual que é a diferença? É que está neste contexto aqui, ó. Tá? Eu peguei um blocão todo e juntei isso.
E aí nesse bloco, que eu chamei aqui de aluno, eu tenho todas essas informações e todas essas operações aqui, ou métodos. Ok? Entenderam a ideia de método? Olha como funciona lá. Eu tenho a questão de mensagem, né? Eu vou chamar um método. Eu quero mandar executar um método. Então, o mundo externo passa uma mensagem para esse método. Esse método vai lá, entra dentro do objeto, faz o que tem que ser feito e devolve o resultado. Chamei uma mensagem, ele vai lá, processa, faz o que tem que fazer e devolve o resultado. Tá? E é assim que a gente tem que entender o funcionamento do método. Como sendo uma caixa que eu vou chamar, vou mandar executar, ela vai executar, fazer o que eu quero que seja feito e vai me devolver uma informação. Eu não vou ficar me preocupando depois em como isso acontece, mas sim o que faz esse método. Eu não vou me preocupar quais os controles que estão acontecendo dentro da TV quando eu aperto o botão de ligar. O que eu vou me preocupar é qual é o botão que liga a TV. Ou o que esse botão primeiro da esquerda da TV faz. É isso que eu vou me preocupar. Como isso acontece, não é uma preocupação. Tá certo? Fala, tá, e para quem vai fazer a programação disso? Tem que ser uma preocupação? Tem. Só no momento de codificar. Só no momento de fazer a programação. Passou aquele momento, você vai esquecer daquela complexidade. Por exemplo, eu faço rotinas, eu tenho rotinas no meu software que eu fiz lá em 2001. Às vezes eu olho lá e não sei o que faz mais. Eu sempre usei, eu sempre chamei, tem o nome dela lá. Eu sei o que ela faz. Mas como ela faz, eu já não lembro mais. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar e ler o que está escrito ali na documentação para entender como que ela faz aquilo. Porque a gente vai abstrair a complexidade da programação. Vai se preocupar com ela só naquele momento que ela é crucial e precisa ser codificada. Depois a gente vai entender só o que ela faz. Correto? Essa ideia a gente tem que pensar, entrar na nossa cabeça aí. Não se preocupar como que eu vou fazer isso. Até para que vocês sejam bons programadores, analistas, se vocês quiserem trabalhar nessa área no futuro, vocês têm que ter essa ideia. Não é se preocupar em como fazer. O que precisa ser feito. Qual o problema que precisa ser resolvido. Ok? Então eu penso assim, eu preciso que a porta seja fechada, mas eu não tenho como fechar a porta porque não tem fechadura. Então vamos deixar só encostado. Não, o que precisa ser feito? Precisa ser fechado, precisa providenciar a fechadura. Acabou. Lá na programação, o que precisa ser feito? Eu preciso de representar o aluno, preciso que tenha o método matricular, mudar curso e aprovar. Como que vai fazer isso? Não me importa. Eu vou modelar o problema. Depois, a complexidade envolvida na solução desse problema é outra coisa. Tá? Porque não sei se vocês já viram, às vezes eu passo anunciados um problema para vocês lá. Aí você fala assim, isso aqui tinha que fazer isso, mas eu não sei como fazer isso, vamos fazer isso aqui. Que não é exatamente o que eu pedi, mas resolve mais ou menos a situação. A gente não faz isso? Né? Às vezes por falta de, não vamos dizer de falta de conhecimento técnico, mas às vezes por falta assim, até mesmo de, não vou dedicar tanto tempo a isso não, falta de vontade, sei lá, por algum motivo, sexta-feira à noite, enfim. Você vai lá e resolve o problema mais ou menos e contorna a situação. Tá? Isso que a gente vai fazer aqui é totalmente diferente. A gente não vai pensar mais assim. E nem deveria pensar, né? A gente vai preocupar qual é a solução. O que precisa ser feito lá? O que precisa ser modelado? E assim a gente vai fazer. Tranquilo? O que acontece? Vamos pensar na programação estruturada lá no linguagem C, como a gente estava fazendo antes. Se eu vou criar uma variável do tipo int, eu vou criar lá int valor 1. Quantas vezes eu posso usar essa variável valor 1? Quantas vezes eu quiser, não é? Eu posso alterar o valor dela quantas vezes eu quiser e tudo mais. Mas se eu quiser mais uma variável valor 1, eu vou criar valor 2 lá. Correto? Quantas vezes eu posso usar valor 2?
simples é igual a valor 1. Se eu quiser 100 variáveis, eu não tenho que criar 100 variáveis lá? Aqui a gente tem essa preocupação também. Só que eu tenho um problema que é o seguinte. Lá eu tinha o tipo de dados int. Aqui eu não vou ter tipo de dados int mais. Eu vou ter o tipo de dados aluno, por exemplo. Eu não quero ter um aluno só. Eu posso ter 1, 2, 3, 5 alunos. E esse aluno, ele não vai ficar estático. Ele vai ser dinâmico, né? Uma hora eu vou estar trabalhando com um aluno ali específico. Outra hora eu vou estar trabalhando com outro aluno. Outro aluno que está fazendo matrícula, que está fazendo transferência de curso. Então, de acordo com a situação, eu vou mudando para um aluno, para outro, de acordo com a minha necessidade. Ou seja, eu preciso de, em determinados momentos, trabalhar com mais de um aluno, eu preciso de criar cópias de alunos para poder trabalhar ao mesmo tempo. E aí surge o que a gente chama de classe. O que é a classe na realidade? É a modelagem desse objeto que a gente vai ter. Então eu falei que a gente teria aqui, aluno teria o nome, o endereço, o telefone, o CEP, cidade, curso, e teria essas ações aqui, esses métodos. Matricular, mudar curso, aprovar. Só que, olha, eu fui lá e matriculei um aluno. Só que eu tenho outro aluno querendo fazer outra coisa. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter outra cópia, concorda? Eu não posso ter um aluno só. Eu tenho que ter cópias diferentes para ele. Então o que a gente faz é criar um molde, criar um modelo. Esse molde, esse modelo, é o que a gente chama de classe. As cópias que eu posso utilizar, os moldes que eu posso usar e fazer cópia, que a gente chama de instância aqui, ó. Cadê? Instância são os objetos. Então a classe é um modelo, é o molde, é a planta da casa. O objeto é a casa pronta. Se eu pegar a planta de uma casa, eu posso fazer quantas casas com base naquela mesma planta? Quantas eu quiser, concorda? A mesma planta, eu posso usar ela para construir uma casa, acabei aquela, pego a mesma planta, vou lá, faço outra casa igual, faço outra casa igual. E a classe é assim. Ela é um modelo, é um molde, e eu vou criando cópias desse molde, cópias desse modelo. Cada cópia desse modelo vai ser um aluno diferente. Entenderam a ideia? É a mesma coisa que eu peguei esse apagador aqui. Ó. Eu fui lá na fábrica e lá tem um modelo que me permite injetar o plástico e fazer esse apagador. Se eu pegar esse modelo que está lá na fábrica e trouxer para cá, eu consigo apagar? Não, né? É um modelo, é onde não é o apagador em si. É um modelo onde eu vou jogar o plástico, ele vai ser moldado ali, para depois sair o apagador pronto. Esse modelo, essa forma que está lá, de aço, sei lá de que é, ela não consegue ser usada aqui para poder apagar o quadro. A mesma coisa acontece com a classe. A classe ela não pode ser usada diretamente. Ela é só um molde, só um modelo. O que a gente vai usar são os objetos. Os objetos. Semelhante ao struct. A programação orientada a objetos ela tem muitas características conceituais do struct, porque ela foi uma evolução disso. Ok? Entenderam a ideia, gente? Então tem lá esse modelo que é azul. Posso ter esse objeto, né, que é feito com base naquele modelo que é azul. Eu posso ter outro objeto que é verde. Não posso? Se eu peguei lá a classe, que é o molde lá da fábrica, em vez de injetar plástico azul e injetei plástico verde, vai sair o objeto verde. Isso aqui é a mesma coisa. Eu tenho a classe aluno. Se eu mudar o nome para Rodrigo, eu vou ter o objeto aluno com o nome Rodrigo. Se eu mudar para Mariana, eu vou ter o objeto aluno com nome diferente. Se eu mudar, fizer mais uma cópia, mudar o nome para Rafael, eu vou ter 3 objetos, cada um com seu nome diferente. Essa é uma outra característica, onde eu vou ter várias cópias, mas cada cópia vai ter o seu valor separado. Igual quando eu crio
tem lá int, eu criei lá valor 1, valor 2 e valor 3. Três variáveis diferentes com base em int. Se eu pegar valor 1 e alterar o valor dela para 10, valor 2 e valor 3 continuam com outros valores, concorda? Eu posso ter em valor 1 10, valor 2 20. As duas variáveis foram feitas com base no int, mas não tem nada a ver, cada uma tem o seu valor. A mesma coisa aqui. Eu peguei a classe aluno e fiz várias cópias. Cada cópia vai ter o seu conjunto de valores diferentes. Vai ter o seu nome, o seu endereço, o seu curso. Está entendendo a ideia? A gente vai criar na realidade, então, é um molde que pode ser usado depois para várias situações iguais. Ou parecidas, né? Onde esse molde possa ser usado. Esse molde, então, que é a classe, vai gerar os objetos. E na classe a gente vai modelar as variáveis, que agora a gente não vai chamar mais de variável, vai chamar de propriedade. Tá? Na programação daqueles objetos. Esse conceito se altera um pouquinho, depois a gente vai aprofundar nisso. E a gente começa a chamar de propriedade. E as ações, que são as funções de procedimento, a gente traz para dentro aqui e começa a chamar de método. Ok? Entenderam a ideia? Alguma dúvida? Não dá para ter dúvida ainda, né? O que nós vamos fazer? Na próxima